Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Meu desejo essa noite é que você que está aqui visitando, que você também que faz parte dessa igreja, eu sei que você que já faz parte aqui da igreja, você vai entender um pouquinho melhor o que eu vou trazer essa noite aqui, mas talvez você que está aqui visitando, que está frequentando, né, as reuniões numa casa, uma célula, tem sido amado e tem sido convidado cada dia a estar nesse lugar. O meu desejo é que essa noite você, de alguma forma, possa entender não apenas o que eu estou pregando aqui, mas o que já foi falado aqui. E o cenário aqui é maravilhoso. Amei a favela. Eu costumo sempre dizer isso, né? Que se Jesus estivesse aqui, seria um lugar que ele iria sempre. Eu não estou dizendo que ele só estaria lá, mas seria um lugar que ele ia visitar muitas vezes. E eu sempre lembro para as pessoas que uma das maiores experiências que eu tive na minha vida como cristão, de ouvir Deus falar no meu coração, foi no Morro do Borel. Quando eu estava meditando numa manhã, e eu olhei para o morro, e geralmente todo morro do Comando Vermelho dizem que tem uma cruz, mas a cruz não tem nada a ver com o Comando Vermelho. Geralmente a maioria das cruzes que você vê nos morros, quem colocou foi a Igreja Católica. Aí o pessoal assimila isso ao Comando Vermelho, que não tem nada a ver. Mas eu estava no Morro do Borel olhando para aquela cruz, e eu fiquei pensando na cruz, olhando para a cruz, e é um monte mais ou menos, né? E aí eu comecei a viajar, eu comecei a ver a cruz, aí daqui a pouco eu vi a outra cruz, não que eu estava tendo uma visão, mas comecei a imaginar onde Jesus foi crucificado, e que a gente já viu muitos filmes. Mas eu comecei a pensar, eu falei, caramba, foi crucificado. E quando eu pensei que Jesus foi crucificado, eu comecei a imaginar, eu falei, meu Deus, imagina um dia poder pisar onde Jesus pisou. Aí, para onde eu fui? Fui lá para Jerusalém, né? Falei, caramba, como seria bom andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. Aí comecei a falar, imagina eu pisando onde Jesus pisou, na Terra Santa. Aí eu comecei a pensar na minha igreja, que na época a minha igreja eu fazia sempre excursões, de 6 em 6 meses, ia quase metade de um avião fretado para Israel, os irmãozinhos, caravanas. Eu falei assim, pô, Deus, toca no coração do meu pastor. Imagina o meu pastor, fala assim, vamos levar o Pedro, tadinho, está lá no Borel, missionáriozinho, pobrezinho. Aí comecei a imaginar que eles podiam fazer uma vaquinha. Eu ia até levando mala, mas eu queria ir, pisar onde Jesus pisou, andar onde Jesus... Aí eu comecei a falar, que privilégio andar onde Jesus andou. Já fiz essa pergunta aqui, estou repetindo esse testemunho aqui, mas tem algumas pessoas que não ouviram, eu vou perguntar agora. Quantas pessoas aqui, irmão, gostariam de andar onde Jesus... E na Terra Santa, levanta a mão assim. Quantos gostariam de Israel? Quantos gostariam de andar lá em Jerusalém, imagina, e no túmulo vazio, no Monte das Oliveiras, em um monte de lugar, imagina. Aí eu falei assim, eu ia chorar o tempo todo, Jesus pisou aqui, Jesus, no túmulo vazio, eu ia me... Mas eu sempre perguntei para mim mesmo, falava assim, um lugar que eu queria conhecer era onde Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. Essa história é fascinante. E fiquei ali pensando, que privilégio poder andar onde Jesus andou. E aí, queridos, nesse momento Deus começou a falar ao meu coração. E quando eu digo para você que foi a maior experiência que eu já tive na minha vida como cristão, de ouvir Deus falar ao meu coração, eu ouvi Deus falar ao meu coração a seguinte frase: Pedro, privilégio não é você andar aonde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Quando você anda no Borel, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você.
Aí, queridos, eu já não queria mais ir para Jerusalém. Comecei a chorar e falei, Deus, obrigado. Quando você fala com... E comecei. E foi maravilhoso. E eu vivi no Egito quase 4 anos, do lado da Terra Santa, e não fui. E lembro que quando eu cheguei no Egito pela primeira vez, eu saí do carro, o meu filho disse assim, papi, olha aí, papi, o senhor sempre falou nas pregações que o senhor queria andar onde Jesus, pisar onde Jesus pisou, mas eu estava no Egito. Eu queria ir para Jerusalém. E o meu filho me fez lembrar dessa história. Papi, mas o senhor lembra que quando perseguiram Jesus, Deus falou para Jesus ir para onde? Os pais levar ele para o Egito. E aí, querido, comecei a chorar. Eu pisei aonde ele pisou. Mas o privilégio maior, querida, não é andar onde ele andou, é permitir que ele ande através de mim e de você, onde ele nunca andou. E essa noite eu quero que você entenda isso, porque existe um lugar que você está todo dia, que você não consegue sair de lá, que esse Jesus quer começar a andar. E esse lugar é o teu coração. Por isso, essa noite, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se essa noite você ouvir a voz dele e deixar ele entrar na tua casa, ele vai falar contigo. E não foi fácil chegar aqui. Nós saímos de casa 3h30. Pegamos um trânsito violento na ponte. Liguei para cá não sei quantas vezes, para a igreja, para casa, para telefone celular. Liguei e não consegui. Talvez alguém tinha tentado me ligar, mas deixei meu celular em casa. Imagina o pessoal ligando para mim, que deu peso. Desespero, né? E eu tentando ligar para cá. Ninguém fala. Eu falei, mas eu estou indo. A vontade que nós tínhamos, eu e Fábio, era de desistir. E a minha viagem para cá está dentro da mensagem essa noite. O que Deus colocou no meu coração está em João 3, João capítulo 3. O texto é simples, eu vou esmiuçar aqui da maneira em que eu li, e nós vamos andar aí pela Bíblia. O texto diz assim, fala de um encontro de um homem com Jesus, e o nome dele era Nicodemos. E eu quero que você me ajude. O texto diz assim, uma certa noite um homem foi ter com Jesus, ele era um escriba, ele era um fariseu, ele era um doutor na lei, o nome dele era Nicodemos. E a Bíblia diz que esse homem chega para Jesus e diz assim, preste atenção, mestre, bem sabemos que tu vem da parte de Deus, porque se você não vem da parte de Deus, tu não pode fazer as coisas que você faz. Jesus não responde Nicodemos, Jesus diz assim, Nicodemos, em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E o Nicodemos diz, mas como? Eu sendo velho, posso entrar de novo na barriga da minha mãe? E Nicodemos falou assim, e Jesus falou, Nicodemos, está difícil de entender, hein? Em verdade eu te digo, que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido da água é da água. E ele diz assim, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Como é que eu vou te explicar de algumas coisas do céu se tu não acredita nem daqui da terra? Ia ser difícil entender. E o texto discorre. E o Nicodemos começa a questionar Jesus, e Jesus fala assim, Nicodemos, o vento sopra para onde quer, vai para lá e volta para cá, e os que são nascidos do Senhor, e começa a explicar para ele. E olha o que é que Jesus fala no versículo 17, lê junto comigo, vai lá. Versículo 17, vamos ler juntos. Vamos lá, o que ele diz? Jesus não veio
para condenar o mundo. Jesus veio para salvar. E logo em seguida ele diz assim: aqueles que creem em mim, o que acontece? Já está? O quê? E quem não crê? Não é que Jesus está condenando, mas quem não crê já está condenado. Eu não estou dizendo aqui está condenado ao inferno, mas já está condenado a viver cego, sem saber para onde ir, no desespero, sem ter paz, viver para lá e para cá. Mas aqueles que creem em mim já estão salvos. Salvos de quê? Porque acreditam que eu sou capaz de direcionar eles para onde eles devem andar. Certo? O texto está dizendo isso. Agora a pergunta é: nascer de novo não pode ver o reino. E se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. São duas coisas totalmente diferentes, ver e entrar. Você quer ver uma coisa? Vou perguntar aqui e isso vai ser unânime. Quantos aqui dentro, querido, acreditam em Deus? A maioria. Não, levanta a mão para mim, de repente tem algum ET aqui, alguém que não... Ou veio também. Ou talvez tenha alguém que não acredita, mas está aqui porque alguém convidou. Não, levanta a mão, faz assim, irmão. Então, todo mundo aqui acredita em Deus. E a Bíblia diz que até o diabo acredita. Se a Bíblia diz que até o diabo acredita, é porque existe um Deus. E ainda que todo mundo diga que não, até o ateu diz: sou ateu graças a Deus. Não é? É como aquele menino que já contei aqui, né, que eu estava evangelizando lá no carnaval. Cheguei para ele e falei: pô, posso falar de Jesus? Ele: meu irmão, sou ateu, não acredito em Deus não. Eu falei: como tu é ateu? Um playboyzão, um cara bonitão. Não acredito em Deus não, não acredito em Deus. Resumindo, né? Não acredito em Deus. E eu falei: meu Deus, mas como é que esse cara não acredita em Deus, meu Deus? Meu Deus, como é que ele não acredita em Deus, meu Deus? Meu Deus, fala com ele, meu Deus, né? Tem umas coisas que é meio loucura, mas aí eu fiquei do lado dele, passou um tempinho, e ele me olhava, e eu falei: não, posso ficar aqui? Pode. Aí comecei a falar do carnaval. Tu gosta do carnaval? Eu gosto. Pô, só mulher bonita. Ele: só mulher bonita. Aí ele olhou para mim assim, estava falando de Deus, estou falando de mulher bonita, porque era só mulher bonita passando lá e para cá. E comecei a atrair ele para conversa, comecei a contar piada, aí ele ria. E eu sei que depois de 20 minutos, meia hora, eu já estava ali amigo do cara, do ateu, graças a Deus. E quando eu fui embora, eu falei assim: eu estou indo embora aí, valeu, que Deus te abençoe. Ele falou: meu irmão, não acredito em Deus. Eu falei assim: eu estou indo embora, mas eu posso orar por você? Ele falou: o cara não acredita em Deus. Eu falei: mas eu acredito, eu posso orar por você? Ele falou: quiser, pode. Aí eu baixei a cabeça como crente, né, espiritual, burro, né? No meio do carnaval, baixar a cabeça para um cara daquele tamanho do meu lado, baixar a cabeça. Se está endemoniado, eu tomo um tapa na cara, né? Aí baixei a cabeça, falei: Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse meio aqui dessa rua, Pai. Aí eu falei: meu Deus, estou de olho fechado. Aí eu dei uma disfarçada, falei assim: Senhor. Aí eu olhei assim para ele. Ele estava assim para mim, ó. Mas eu continuei orando. Eu falei: eu sei que o Senhor está aqui. Aí eu falei assim, aí eu botei a mão no ombro dele. Ele não era assim fininho, ele era mais fortinho, né? Assim, nessa altura, assim, mais ou menos. Aí eu fiz assim, botei a mão no ombro e falei assim: Deus, esse cara está aqui. Aí quando eu olhei para ele, ele ficou assim. E ele disse: não acredito em ti. Mas eu acredito no Senhor, eu acredito. E porque eu acredito, eu oro agora por ele, te peço, Deus, abençoa esse cara, mesmo ele não acreditando em ti. E eu quero te fazer um pedido. Vai na casa dele agora, mata o pai dele, mata a mãe. Que é isso, compadre? Que é isso? Matar meu pai e minha mãe? Nessa hora ele acreditou em Deus. Quando eu falei isso, ele falou: que é isso? Eu falei: rapaz, fica tranquilo. Não vai acontecer nada com teu pai e tua mãe. Deus não existe. Aí, irmão, mudou toda a história. Ele falou: não, mas não é bem assim, não é que eu não acredito. O problema dele, sabe o que é, irmão? O problema dele era com os crentes que diziam ter Deus, mas que vivia tudo errado. Ok? Então, quando eu faço pergunta, todo mundo acredita em Deus. E eu acredito que todo mundo acredita, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim em Romanos 7:
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita dentro de mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Segundo o homem interior, você conhece e sabe que existe um Deus. E sabe por que você acredita em Deus? Porque quem te fez foi Ele. E dentro de você, querido, existe uma semente de eternidade. Porque o Deus que te criou é um Deus vivo. E Ele não te criou para morrer. Ele te criou para viver. E viver eternamente. Por isso é que tu não quer morrer. Não é não? Até os crentes que acreditam em Deus não querem morrer. Não é? Porque é complicado. Fala para o crente: quem é que quer ir para o céu? Quem acredita em rua de ouro? Quem acredita em salvação? Quantos querem morrer agora? Assim né? Assim, o céu é legal, mas assim, vamos ficar mais aqui. Porque ninguém quer morrer, querido. Por que você não quer morrer? Porque Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus vivo. E Ele não nos criou, querido, para morrer. Ele nos criou para a eternidade. Mas o pecado nos separou dele. E aí Jesus está com esse Nicodemos, que era um doutor da lei, que ensinava a lei, que ensinava a palavra e que dizia para o povo que um dia iria vir um Messias. O Nicodemos sabia desta promessa. Ele conhecia tudo isso aqui. E por isso que ele diz assim: bem sabemos que se o Senhor não vem de Deus, ou seja, o Senhor é o enviado de Deus, de alguma forma. Mas não queria dizer que era o Messias. Mas Jesus diz para ele assim: se tu não nascer de novo, tu não pode ver o que tu está me questionando da parte de Deus, se eu vim ou não. Porque o próprio Jesus diz assim para o Nicodemos: só entende das coisas de Deus quem veio de lá. E ele veio de lá. Ele sabia do que estava falando. Agora, quando eu pergunto você aqui à noite, aqui hoje, aqui eu falo assim: nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus, nascer para ver o reino de Deus e para entrar, são coisas diferentes. Bem diferentes. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Você pode estar dentro do reino de Deus, mas não vê o reino de Deus. E aí? É duro. Vou dar um exemplo prático. Esse exemplo é maravilhoso. Brasil e Argentina, seleção jogando, Maracanã lotado. Querido, eu tinha o meu ingresso. Eu consegui comprar. Estava assim, Brasil e Argentina. Cheguei no Maracanã cedo, um tumulto. Gente, só via a camisa verde e amarela, e eu com a minha camisa verde e amarela, brasileira, querido. Entrei no tumulto para chegar, é mais ou menos assim, imagina isso aqui lotado de gente, e a entrada é só naquela porta ali. Como é que você faz? Multidão. E tu começa a dançar balé, né? E eu estou na ponta do pé aqui, vai assim, já aconteceu isso, assim, num tumulto. Multidão, irmão, é assim, tu vai só deixando levar. E quando tu vê que a porta é longe, você... E aí, quando você chega naquele corredorzinho, que são 2 ferrinhos assim, tu tá aqui um ferrinho, tu fica assim, ó, e tu vai perto, tu volta. Quando você se encaixa aqui, você fala: estou dentro, querido. Aí você bota a mão no ferro e vai só. E agora tu olha para aquela multidão. Aí eu peguei agora e botei aqui na catracazinha. E não ia. Aí parou, vai. Aí eu falei: 1 minuto, pô. Querido, o cara veio e falou assim: só um minutinho. É falso. Irmão, eu queria matar o cara que me comprou o meu ingresso. Agora, para mim chegar ali, querido, foi um sacrifício. Agora, tu imagina tu virar e falar assim: dá licença.
vi o jogo na rua. Isso é uma coisa, ingresso falso. A outra coisa é que quando você consegue entrar no Maracanã, já foi no estádio, sabe? No Maracanã é muito grande, então você entra, você passa assim, ó. A melhor coisa do torcedor é assim, ele passou na catraca, aí ele passou, ele entrou. Ele está onde? Dentro do Maracanã. Ele está dentro. Mas para ver o jogo ainda, ele tem que subir uma rampa, dependendo de onde ele está, até você chegar naquele clarão, assim, quando você vai chegando assim, está todo mundo entrando um montão de bequinhos, assim, quando tu entra no clarão, você fala, aí tu escuta aquilo assim, Mengo, caraca. Aí o inimigo se manifesta, você vê que o inimigo se manifesta, né? Mas eu vou falar o quê? Que Vasco? Vou falar que time? Eu vou falar do meu coração. Então aqui, imagine, irmãos, aí você fala assim, tô dentro e vou ver o jogo. Estou vendo, ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos assim, você precisa nascer de novo. Agora, o que é nascer de novo? Aí é que está, né? Nascer de novo, querida, para ver o reino, é o que a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Filipenses 3 diz assim, o Paulo diz assim, eu não sou perfeito, nem alcancei a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. Para que Jesus veio aqui? Para nos alcançar para a salvação, para a vida eterna. E deixa eu falar para você, visitante, não se iluda. Não estou menosprezando as tuas faculdades, a tua condição financeira, ou cultural, ou se você é inteligente ou não. Mas não se iluda. Existem algumas incertezas na vida das pessoas. Se vai ter carro, você não sabe se vai ter. Se você vai casar ou não, você também não sabe. Se vai ter filho, você também não sabe. São incertezas. Se você vai comprar um apartamento que o senhor também não sabe. Se você vai fazer a faculdade, passar de ano, você não sabe. São incertezas na vida. Mas uma coisa é certa. Vais morrer. Eu brinco sempre, né? Eu falo, da kitnet de madeira, ninguém escapa. É um quarto só. Para lá, a gente é engraçado, mas assim, é a maneira que eu tenho para falar. Para lá que você não pode levar nada. Por isso, esse é um dos motivos pelo qual a finalidade de Jesus andar no nosso meio foi nos dar essa certeza de que um dia nós podemos ver o seu reino, nós podemos ressuscitar com ele. Um dia, você acreditando ou não, a Bíblia diz que ele vai voltar, assim como ele veio, ele voltará. Um dia, nós vamos estar diante dele. E eu quero dizer para você que a mensagem aqui dessa noite não é sobre morrer e você ficar com medo, não. Vem coisa boa aí, querida. Isso é o nascer de novo, porque o Paulo ele continua dizendo assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que transformará os nossos corpos de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, quando Jesus está dizendo que eu vou nascer de novo, ele está me dando agora a possibilidade, dizendo para o Nicodemos, mas você precisa entrar no reino, para que você possa ter a esperança de que você vai nascer. Agora, como é que eu entro no reino? Só tem uma maneira de entrar no reino, querido. Só existe uma maneira para se entrar nesse reino. Talvez Deus já está te proporcionando um caminho. Você está fazendo parte de uma célula, pessoas têm orado por você, pessoas têm te mostrado, ó filho, Ele te ama. E para entrar no reino, você precisa, né, como todo lugar para você entrar, precisa comprar um convite, né, um ingresso. Só que para você entrar nesse, tu não precisa pagar nada, já foi pago o ingresso. Mas você precisa reconhecer o preço pago por esse ingresso. E o preço foi de sangue. Jesus lhe comprou, querida. E para se entrar nesse reino, a gente precisa abrir o nosso coração e permitir que ele entre.
Porque depois Jesus fala para Nicodemos assim: para entrar, tem que nascer da água e do Espírito. Porque quando eu entro no reino de Deus, eu sei agora quem eu sou. Eu sei agora para onde eu vou. E eu sei que você está dizendo assim, mas eu sei para onde eu vou. Eu quero lhe contar o testemunho antes de a gente chegar aqui. Para a gente chegar aqui, querido, nós tínhamos um alvo para estar aqui essa noite. E eu falei: Fábio, a gente vai chegar lá, irmão. Nem que a gente chegue lá tardezinho, mas nós vamos lá. Nós pegamos engarrafamentos, querido. Nós pegamos gente ultrapassando, gente forçando, e a gente na nossa meta. Agora, o mais difícil não foi chegar do Rio até Macaé. O mais difícil foi em Macaé chegar na igreja. Sabe por quê? Porque a pior coisa que existe é quando você está indo para algum lugar que você não sabe a direção. A pior coisa que existe é quando você não sabe o caminho. A pior coisa que existe é quando você tem o sentimento de que você está perdido. Para onde é que eu vou? E você fica rodando, tu está em movimento, vai para lá, volta. Onde é? Olha só, você faz aquele contorno ali, passa dentro do trem, depois você sobe uma ladeirinha, lá embaixo vai ter uma rotatória, e você entra, já esqueci. Eu só passei até a linha do trem, depois acabou, mas vamos parando, vamos perguntando. Aí estamos andando, aí pegamos uma reta, aí veio um cara andando, falei: meu amigo, rodoviária, para lá, tudo errado, volta. Se tem a rotatória aqui, você volta a rotatória, passa em Dubai. Eu fui até a Dubai, querido. Eu fui a Dubai para chegar aqui. Sobe em Dubai, me senti lá no Oriente Médio. Desce. Aí pela primeira vez, é coisa estranha. Eu peguei uns skatistas descendo a rampa com o skate na mão. Geralmente você vê skatista subindo a rampa com o skate na mão. Descendo, suado. Eu falei: skatista do Senhor, onde fica a rodoviária? Olha só, você desce direto aqui. Eu falei: meu Deus, até onde? Ali você vai ter uma bifurcação, você vai para a esquerda, e depois você roda em direita. Eu falei: meu Deus, desce lá e vai. E eu na esquina perguntei a outro cara: meu amigo, rodoviária, só seguir em frente. Mas ao mesmo tempo tu fica indeciso. Mas aí, paramos no sinal, quem estava do nosso lado? Um taxista. Esse conhece o caminho. Ele fez assim, olha o taxista falou: meu amigo, rodoviário. Ele falou: me segue. Meu camarada, você viu que ele tinha convicção para onde ia. E eu pedi para ir para... Eu sabia que o referencial aqui era casa e vídeo, né? Vem comigo. Quando ele entrou na rua, eu falei assim: é aqui. Paramos na porta da igreja. Nada melhor quando você segue alguém que sabe o caminho. Agora, melhor ainda é quando você segue alguém que diz: eu sou o caminho. E Jesus falou isso. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. Jesus falou que era o caminho. E eu gosto quando ele fala com Nicodemos, porque ele diz: Nicodemos, em verdade eu te digo, você precisa nascer de novo para ver o reino. Ele está dizendo para um homem que conhece a lei, ele está dizendo assim: mas olha, Nicodemos, você precisa nascer para ver o reino. Mas você precisa também entrar primeiro, para você entender isso. E aí, quando você entra, você sabe quem é o caminho, e ele vai te levar para lá. E o que eu amo no Evangelho é que se Jesus fosse um Deus egoísta, todo mundo que aceitasse ele fala assim: infarto, morre, não é? Morre, eu te levo. Morre, eu te levo. Aceitou, morre. Querido, quando ele chegou, ele disse assim: é chegado até vocês o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Aqueles que me amam, aonde eu estou, eu vou preparar um lugar. Anda comigo.
Ele é um Deus tão bom que quando você o aceita, Ele não te mata logo, porque se Ele fosse egoísta de querer te levar logo para o céu, você aceitava e morria. Mas o que Ele quer dizer é que existe a possibilidade, queridos, de que um dia nós vamos o ver, nós vamos estar com Ele, mas enquanto esse dia não chegar, Ele nos proporciona esse momento gostoso de estar junto, como família, como igreja, de poder exercer os dons e talentos, as faculdades que Ele nos dá. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você pode fazer parte de nenhuma igreja, você pode não ser crente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Esses dons e talentos que você tem, quem te deu eles foi Deus. Porque a Bíblia diz que todo dom e talento perfeito são irrevogáveis, vem dele. Esse ar que você está respirando, é Ele que permite que você respira. É Ele. Não tem outro. Essa noite, essa reunião aqui, é simplesmente... Eu fiquei muito feliz de desejar estar aqui, queridos. Você não tem noção por que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque foi apenas um convite. Eu estou aqui porque isso aqui faz parte da minha vida. Porque um dia eu entrei num culto como esse. Um dia eu sentei na 5ª fileira, 7ª poltrona. Um dia eu entrei numa igreja como essa, que falava de Jesus, do sangue do Cordeiro. Entra um menino de 22 anos, senta numa poltrona como essa, escuta o evangelho do reino de Deus, o evangelho que transforma. Um menino que entrou e sentou, quando eu falo menino, porque eu vou fazer 50 anos, com 22 anos, 10 cigarros de maconha por dia, desespero na alma, medo de tudo, medo de todos, trazendo consigo experiências de abuso sexual, de um pai que foi embora, desespero na alma, medo de tudo, com preconceitos. Mas um dia eu entrei, alguém falou para mim que Jesus me amava. E quando me chamaram para estar aqui, quando falaram é o celulão, pensou, a gente faz a celebração de pessoas que estão chegando, eu quero estar. Eu quero estar porque eu sei que para algumas pessoas aqui essa noite, querido, é especial. Porque a Bíblia diz aqui, ó, ali no começo, que um anjo apareceu um dia e disse, eu não acredito que ele disse, eu trago boas novas. Esse anjo, ele tocou a trombeta e disse, eis que trago boas novas, que será de grande alegria para todos. Boas novas, querido. Ela me alcançou, ela me transformou, me fez ser homem, me fez ser gente, me deu um lugar dentro do coração de Deus. Evangelho para mim é boas novas de grande alegria para todo sempre. Eu falo do amor de Deus porque um dia Ele me transformou. E eu sei o quanto é difícil para as pessoas entenderem. Porque amor de Deus, querido, é para todos. Não tem preto, branco, rico, pobre. Isso é que me fascina nesse amor. Porque se Jesus foi revelado, foi manifestado, não teve um plano de saúde, mas nasceu numa manjedoura. E essa manjedoura também fala comigo, porque essa manjedoura era o meu coração sujo. Mas mesmo assim Ele não desistiu de mim. Ele me amou. E disse para mim, eu te amo. O sangue dele me proporciona chamá-lo de pai. Quando muitas vezes diziam para mim que Deus era pai, eu falava, Deus é pai não, querido. Se Deus é pai como meu pai, eu não quero esse pai. Essa noite, a promessa de que um dia nós vamos ver. Mas essa noite, a palavra é, eu sou o caminho. E talvez você não seja como eu e Fábio perdido aqui em Macaé. Mas você sabe onde é que você está perdido no teu caminho. Você sabe, querido, que talvez o teu maior medo é voltar sempre para casa, é entrar no quarto, é estar sozinho lá, porque lá é onde a gente tira a máscara e coloca ela do lado, né? É lá que ninguém conhece a gente. Mas é lá também que Ele está dizendo assim, eu estou aqui.
mas a gente não consegue ouvir, porque estamos fora. Mas a Bíblia diz que quando nós abrimos a nossa boca e dizemos: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí, querido, muda. É diferente. E o texto continua. O texto diz que no capítulo 4 ele encontra uma mulher samaritana, no 5 ele ensina o reino de Deus, no 6 ele ensina o reino de Deus, e no capítulo 7 a Bíblia diz que mandam prender Jesus. Um grupo de soldados mandam prender Jesus. E vão prender Jesus, mas esses soldados não conseguem prender Jesus e eles voltam. E quando eles chegam no meio dos fariseus, os fariseus perguntam: cadê Jesus? Vocês não trouxeram por quê? Vocês receberam uma ordem. E está lá no versículo 7, 47. Eles dizem assim: cadê Jesus? Os soldados dizem isso para eles: nós não trouxemos Jesus porque nunca ouvimos alguém falar como este homem. Você pode imaginar uma guarda que recebe uma ordem para prender alguém? Quantas vezes eles foram prender alguém e todo mundo se justificava: pô, mas rapaz, eu não posso ser preso, cara. Eu não fiz nada. Tenta falar alguma coisa, mas Jesus não está tentando se justificar. Ele está ensinando. E o que Jesus ensinava mexeu tanto com o coração daqueles guardas que eles não tocaram em Jesus. E quando eles voltam, eles são meio que incriminados, dizendo: vocês também acreditaram nele? Como pode acreditar? Mas só que existe um detalhezinho lá no versículo 56, que Nicodemos se levanta e pergunta assim: pode a nossa lei, olha o que Nicodemos diz, pode a nossa lei condenar alguém sem antes ouvi-lo? Ou seja, querido, é como se Nicodemos estivesse ouvindo aqueles soldados, e o Nicodemos está dizendo dentro dele assim: eu sei o que esses soldados estão falando, eu conversei com esse Jesus, e até agora meu coração está queimando. E você vai ler o texto todo, e lá no final, no capítulo 19, você vai encontrar um Jesus crucificado. E a Bíblia diz que José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus, e junto com ele vai Nicodemos. É como se Nicodemos entendesse que aquele lá era o Messias que ele falava, era o Messias que estava sendo prometido, era o Messias. E aí, eu ocultei aqui, mas está na Bíblia. A pergunta é: o que é que o Nicodemos ouviu tanto que mexeu tanto com o coração dele? O Nicodemos, querido, talvez você que está aqui não conheça muito, né? Está vindo. A Bíblia é fascinante. O Nicodemos ouviu de Jesus o versículo que é a espinha dorsal do Evangelho. Foi o Nicodemos que ouviu esse versículo que nós falamos tanto na igreja. Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O não perecer me dá a conotação de que quando eu entro no reino de Deus, eu tenho a possibilidade de não perecer. E o entrar no reino de Deus me dá a possibilidade de ter a vida eterna. Essa noite eu estou aqui simplesmente para lhe dizer e te falar da primeira palavra que Jesus fala no versículo 16 do capítulo 3 de João. Qual é a primeira palavra que Jesus fala no versículo 16? Por quê? Começa assim: porque Deus amou. Querido, você que está aqui visitando a gente essa noite, se eu lhe perguntar por que é que Jesus veio aqui, eu sei que você vai dar muitos motivos para falar assim: ele veio aqui para nos salvar, ele veio aqui para morrer na cruz, ele veio aqui para isso. Eu não te perguntei para quê, eu te perguntei por que Jesus veio. Eu não lhe perguntei para quê. A única resposta do porquê Jesus veio aqui, a Bíblia diz, é porque Deus amou. E essa noite, eu sei que você já está ouvindo muito isso. Você já ouviu muito isso, mas eu quero afirmar isso. Jesus não veio aqui para fazer alguma coisa. O porquê? Jesus veio aqui porque Deus amou. E essa noite eu quero dizer para você que você é amado. E você pode sair
dessa zona de conforto, de angústia, de medo, de tanta coisa, e simplesmente abrir o coração para aquilo que você deseja tanto na vida: ser amado, ser aceito, ser compreendido. Essa noite, existe um Deus aqui, querido, que te ama, que lhe ama. Existe um Deus aqui que o amor dele é capaz de entrar na tua vida, te trazer compreensão para que você tenha uma noite de sono hoje. Que você tenha compreensão para saber como você deve proceder, onde você vive, como você vive. Tem um Deus aqui que ele quer trazer sim paz para a tua casa, mas em primeiro lugar ele quer trazer paz na tua casa, ou seja, aqui dentro. Aqui dentro. Essa noite, nós estamos aqui para fazer com que essa música, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e encontrou guarida no coração de muita gente aqui também, faça você entender que você é casa de Deus, Ele quer habitar dentro de você. Essa noite Ele está aqui. Essa noite, talvez eu possa dar um dos exemplos mais absurdos, mas eu quero dar ele aqui essa noite. E terminar para que a gente possa orar. Para que a gente possa orar por você. Eu tenho 4 filhos. 4. 2 adotados e 2 do meu relacionamento com a minha esposa. 9, 13 e 25. São 2 gêmeos, os maiores. Mas eu tive uma experiência de amor de Deus no Morro do Borel. Depois tem que filmar tudo isso aqui. No Morro do Borel. Meu filho nasceu. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero terminar com isso. Olha só. Eu sou casado há 16 anos. E minha esposa, quando tinha 15, 16 anos, falaram para ela que ela jamais, ela tinha 99,% de não poder ter filhos. E quando nós casamos, antes de casar, ela me deu a oportunidade de escolher se eu queria casar com ela ou não, sabendo que ela jamais poderia ter bebê. Mas eu não casei com a minha esposa para ter filho. Eu casei com a minha esposa porque eu amava. Isso era consumado. Se eu vou ter filho ou não, eu disse para ela: a gente adota. Eu casei por amor, irmão. Eu não casei por se ela tem dinheiro, se ela não tem, se é muito inteligente. Eu casei por amor. E quero dizer para os solteiros: se for subir o altar, querido, vá por amor. Case por amor. Porque o amor que nos sustenta. O amor é paciente. Casamos e durante 3 anos eu brinquei com a minha esposa. Falei: meu irmão, vamos fazer um planejamento familiar. Fizemos. Pedro, não faz isso não, você vai se machucar. Eu sei que passou 3 anos. Meu filho nasceu o Gianluca. E foi muita alegria para a gente. Minha esposa todo o tempo chorava. Desde quando ela soube até o nascimento do Gianluca. Mas o meu filho tinha 2 meses. Eu quero terminar com isso. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Mas Deus gera isso no nosso coração. Quando a gente entra no reino, a gente começa a ter o entendimento do seu amor. E você vai entender o que eu vou falar agora. E vou fazer uma pergunta: quantos aqui têm filhos? Quem aqui é pai? Mãe? Não, os pais ficam com a mão levantada. Mãe? Quantos aqui são filhos? Todo mundo tem que levantar a mão. Quantos são filhos? Que pode ter algum ET, né? Então você sabe o que eu vou falar. Queridos, cheguei em casa, deitei com meu filho lá, sempre no meio da cama. 2 meses ele tinha. E de noite, botei ele no berço. E quando eu coloquei ele no berço, sentei na cama, pai de primeira viagem, fiquei olhando para o Gianluca dormindo. O Gianluca dormia assim.
E quem é pai e mãe sabe, criança com 2 meses quando está dormindo parece que está morto. É um sono tão profundo que você mexe, né? E aí eu estava ali, olhando para o meu filho, olhando para ele, e debrucei e falei assim: por que eu te amo? Eu comecei a conversar com ele como se ele estivesse me ouvindo, dormindo. Eu falava assim: cara, por que eu te amo? Por que eu te amo? Tu nunca fez nada para mim. Nunca lavou o carro, nunca foi na padaria, nunca varreu o quintal, nunca falou papai, nunca me abraçou quando cheguei em casa. E eu comecei a olhar para ele e comecei a falar assim: caramba, por que eu te amo? A única coisa que você sabe fazer é cocô e fede, com 2 meses, fede, e xixi e chorar a noite toda porque quer mamar. E quando tem cólica, pior ainda, né? E criança com cólica, querido, não tem jeito, pode virar de cabeça para baixo, você fica batendo e dá isso. E eu falava: por que eu te amo? Por que eu te amo? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, né? E eu fiquei ali olhando para o meu filho. E daqui a pouco Deus começou a falar no meu coração assim, ó: Pedro, por que eu te amo? Aí eu comecei agora é diferente, né? Por que eu te amo? Deus começa a me perguntar: por que eu te amo? A única coisa que você sabe fazer é reclamar, é murmurar. E aí, querida, aquela noite, sabe o que eu entendi? Sabe o que eu descobri aquela noite? Eu entendi e tive uma revelação do amor de Deus naquela noite. Eu entendi que Deus me amava. Sabe por quê? Porque me amava. E sabe por que Deus te ama? Deus te ama porque te ama. Porque te ama. Porque te ama. Sabe por que Deus te ama agora que diz? Porque Ele te ama. Deus te ama porque te ama, porque te ama, porque te ama. Porque Deus é amor. E ainda que tu não queira nada com Ele, Ele te ama. Essa noite, tudo isso aqui, querido, é para dizer para você o quanto você é especial. Essa noite, eu quero dizer para você que nós somos um taxista, cara. Nós somos um taxista que estamos dizendo para você assim, ó: segue a gente, me segue. Só que quando você seguir a gente, ele vai falar assim: agora, ó, Ele é o caminho, segue Ele. Essa noite, teve um monte de taxistas que te trouxe aqui, mas o que a gente quer dizer para você é que existe o caminho, que você precisa andar nele, que você precisa entrar nele. E aí, vai começar agora a maior guerra, que você não tem noção, daqui a um tempo você vai entender. E eu costumo dizer sempre no meio dessa guerra, que é agora que você tem que olhar para os teus pés. Pensa nos teus pés agora e veja onde esses seus pés têm te levado, aonde é que você tem caminhado, talvez procurando tanta coisa. Mas essa noite, assim como alguém um dia fez o que eu vou fazer aqui agora, um dia alguém fez o que eu vou fazer aqui agora. Eu disse para você, eu estava na 5ª fileira, 7ª poltrona. Essa pessoa disse o que eu vou fazer para você agora. Essa noite, querida, você precisa deixar Jesus entrar no teu coração. E eu sei que eu estava ali, eu falei: mas eu já tenho Deus no meu coração. E fiquei ali. E as pessoas começaram a sair, e eu fiquei no meu lugar, e aquele homem dizia assim: jovem, sai do seu lugar. Deus quer mudar a tua vida. Ele não falou nada que eu fumava, que eu cheirava, nada disso, mas ele falou assim: Ele te conhece. Ele te conhece você pelo nome. E eu estava lá. E um monte de gente na frente, ele dizia assim: sai do seu lugar.
Só falta você. E eu dizia, não, mas já tem Deus no meu coração. Eu fumava 10 cigarros de maconha por dia. Já tem Deus no meu coração. Tinha um ódio do meu pai, queridos. Que se eu fosse Deus, a primeira pessoa que eu achar em qualquer lugar seria ele, para matá-lo. Mas depois de 3 anos eu encontrei o meu pai com uma nova criatura. Eu chorei muito e falei, pai, eu quero te perdoar pelo pai que tu nunca foi. Eu te perdoo porque um dia tu falou que ia embora e tu ia numa feira. Eu tinha 8 anos, nunca mais voltou. Eu encontrei meu pai depois, muitos anos. Pedi perdão para ele. Perdoei, pedi perdão porque eu falei tanta coisa mal dele. Ele vai ter que dar conta da vida dele com Deus, não sou eu. Mas eu tinha Jesus no meu coração. Eu tinha Jesus no meu coração, mas eu estava ali preso com aqueles pés que me levavam para tantos lugares atrás de tanta coisa e eu não conseguia sair. Mas aquele homem falou assim, sai do seu lugar. Eu falei, pô, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. E eu digo sempre que aquele dia tinha a minha namorada, a tia dela, a avó dela. Eu falei que sou flamenguista, já vi muitos jogos, Flamengo ser campeão, muitas torcidas, já era torcida organizada. Mas eu sempre digo que eu nunca vi uma torcida tão grande como aquela naquele dia do meu lado. Quando eu disse para minha namorada assim, acho que eu vou lá na frente. Ela falou, vai, vai, vai. Quando eu vi, eu já estava no corredor. E aquele homem disse assim, quem faltava está vindo. O mesmo amor, querido, que estava lá atrás, há 28 anos, é o mesmo amor que está aqui hoje. E ele está aqui porque eu sei que ele está aqui, porque eu estou aqui, porque você está aqui. Quando isso aqui acabar, querido, vai ficar vazio. Mas o amor dele continua nos cercando. Essa noite, tudo isso aqui, querido, eu não estou aqui chorando para te emocionar, não. Eu choro por causa da misericórdia dele que me alcançou, que me transformou. Eu choro porque eu vi que existia esperança para mim. E quem me conhece sabe que eu amo falar do amor de Deus. Porque eu sei de onde eu vim, eu acredito que existe um Deus, querido, que Ele é pessoal, que Ele fala comigo e que Ele fala contigo. E essa noite, o altar está aqui. E talvez essa noite você pode sair do seu lugar e falar, cara, ora por mim. Pô, estou frequentando sim uma célula lá, me sinto bem. Mas não é só se sentir bem não, querida. Deus, Ele quer começar a fazer algo muito mais sobrenatural na tua vida. De pessoal, de você entrar no reino, de você fazer parte disso aqui. O altar está aqui. E você tem a expressão de Deus porque tem pessoas que te amam, que andam com você, que vai atrás de você. O altar está aqui. Talvez, vou brincar com o pessoal, se você está lá na favela, lá no morro, lá em cima, a vontade que você tem é se jogar. Não precisa jogar não, querida. Pode caminhar, descer as escadas, descer o beco, a viela. E ó, o altar está aqui. Se você entende que essa noite você precisa falar assim, ó, sou eu, cara, ora por mim. Eu preciso. Lembra que eu falei que agora é a maior luta? A luta, sabe por que é? É porque a maior distância que você tem que percorrer não é do teu lugar para cá, é daqui até aqui. Se você entender isso, você vai olhar para os teus pés e vai dizer assim, ó, tu vai me levar lá da frente. Você vai dar ordem para os teus pés, aí você sai do seu lugar e fala assim, ora por mim, cara. O altar está aqui. O altar está aqui para que você fale assim, Jesus, muda a minha vida, transforma meu coração. O altar está aqui.